Já falamos aqui em alguns vídeos sobre a importância de ensinar a educação financeira de uma forma didática para os seus filhos. E hoje vamos apresentar a história de um bilionário que aprendeu sobre dinheiro ainda quando era criança. Com certeza você vai sair mais rico desse vídeo e vai começar a ser uma influência para os seus filhos, sobrinhos ou netos. Este é o segundo vídeo da série Ricos que aprenderam sobre dinheiro na infância. Vamos analisar um pouco das suas trajetórias e usar os seus exemplos bons para educar os nossos filhos. Mas, antes de começar, esse é aquele momento de deixar aquele like, pois esse canal só vai crescer com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe nos grupos das mães, dos pais e venha fazer parte desse time de pais nota 10. Quase todo mundo que se interessa por negócios, investimentos e mercado financeiro já deve ter ouvido algum dia o nome Warren Buffett. Fazer referência a Buffett é justificável quando consideramos a inteligência desse investidor. Buffett não é presente só em conversas sobre investimentos ou na lista dos investidores mais lendários de todos os tempos. Ele também faz parte do ranking dos homens mais ricos do mundo. Isso se deve muito ao que aconteceu na sua infância e adolescência. Apesar de ser tão conhecido, grande parte das pessoas não conhece a sua história ou como foi que ele se tornou o maior investidor de todos os tempos. Quem é Warren Buffett? Ele é conhecido mundialmente como o guru dos investimentos e como um filantropo americano focado em realizar iniciativas sociais. Ele também é presidente do conselho, principal acionista e diretor executivo da empresa Berkshire Hathaway. Ele também entrou para a lista das pessoas mais ricas do mundo diversas vezes, mas seu auge foi em 2008, quando seu nome estampou o primeiro lugar. Mas não é apenas por esse fato que Buffett é tão admirado. Seu lado filantrópico é um destaque pessoal pelas iniciativas sociais firmadas junto com diversos bilionários, como por exemplo Bill Gates. Dos serviços filantrópicos dele está a promessa de doação chamada de Giving Pledge, que é um projeto criado por Gates com o objetivo de estimular bilionários a doar pelo menos metade do seu patrimônio para ações sociais. O projeto sugere que os bilionários realizem a doação em vida ou em testamento. A história do maior investidor de todos os tempos começou no dia 30 de agosto de 1930, a data de nascimento de Warren Buffett. Nascido em Omaha, cidade que fica em Nebraska, nos Estados Unidos. Buffett é o segundo filho entre os três de Leila e Howard Buffett. Warren é o único filho homem da casa. O primeiro contato de Buffett com investimentos teve como influência seu pai. Ele era corretor da Bolsa de Valores americana e também membro associado ao Congresso dos Estados Unidos. Mas sua familiaridade com o mundo dos negócios não parou por aí. O avô de Warren também era empresário e possuía uma loja de produtos alimentícios na cidade de Omaha. E aí começa o nosso papo sobre o poder de influência que a família tem na trajetória dos filhos. A educação de Buffett começou na escola elementar Rose Hill, também em Omaha. Aos 12 anos de idade, no ano de 1942, ele terminou o primário, pois era tão inteligente que pulou alguns anos do colégio. Nessa época, eles fizeram uma mudança de Omaha para Washington, que aconteceu porque o pai de Buffett foi eleito para atuar no Congresso dos Estados Unidos. Sendo assim, a mudança de estado foi inevitável. A vida empresarial dele começou muito cedo, com iniciativas tomadas por ele mesmo, na esperança de ganhar. A vida empresarial dele começou muito cedo, com iniciativas tomadas por ele mesmo, na esperança de ganhar e guardar algum dinheiro. Desde criança, Buffett já tinha muito conhecimento sobre finanças e a importância de poupar, com certeza vindo do pai e do avô, mas ainda mais por causa da leitura, pois Warren leu todos os livros de finanças e investimento da biblioteca de seu pai. Ele conta que seu primeiro livro sobre dinheiro foi O Investidor Inteligente, do autor Benjamin Graham, e ele só tinha 6 anos de idade. Nessa época, Buffett montou uma barraca na frente da sua casa para vender
vender balas. E foi assim que ele vendeu balas, revistas semanais e diversas outras coisas, sem nenhuma vergonha de bater de porta em porta na casa dos vizinhos e moradores próximos da sua rua. Além disso, Warren trabalhou ainda jovem na loja de seu avô. Quando Buffett estava no ensino médio, suas ideias de como ganhar dinheiro era sempre um sucesso. Por essas ideias, chegou a vender bolas de golfe remanufaturadas e até trabalhou na customização de carros. Desde aquela época, Warren já demonstrava uma super facilidade de lidar com o dinheiro e construir riqueza. Em 1944, Buffett realizou a sua primeira declaração fiscal, ou seja, com apenas 14 anos de idade. Nela, ele declarou que sua bicicleta e relógio de pulso eram itens indispensáveis para a realização do seu trabalho, pois ele entregava jornais. Com isso, ele conseguiu uma dedução no seu imposto de $35. No ano seguinte, em 1945, Warren e seu amigo de escola compraram uma máquina de pinball no valor de $25 e colocaram dentro de uma barbearia da cidade. Passado algum tempo, Warren e seu amigo já contavam com dezenas de máquinas de pinball espalhados por toda a cidade. Como consequência disso tudo, a trajetória de Buffett no mercado financeiro começou muito cedo. Logo quando criança, Buffett fez questão de visitar a Bolsa de Valores de Nova York durante a sua viagem a Nova York, com apenas 10 anos de idade. Buffett aproveitou a visita e comprou algumas ações que ele guardou para ele mesmo e outras que cedeu a uma de suas irmãs. E com essas ações ele teve o maior aprendizado em relação aos investimentos, pois depois de sua primeira compra, essa empresa teve uma desvalorização, mas ele se manteve firme e não vendeu. Só vendeu quando essas ações estavam 5% a mais do que ele tinha comprado. Ok, mas se ele lucrou com essas ações, qual foi o grande aprendizado dele? A questão foi que essas ações teve 400% de alta logo depois, ou seja, ele entendeu a questão de investimentos a longo prazo, e isso na pré-adolescência. Todos os projetos criados por Buffett, desde a sua infância até a sua adolescência, fizeram com que ele acumulasse uma quantia alta em dinheiro. Essa quantia foi usada por Buffett para investir em uma empresa criada pelo seu pai e para comprar uma fazenda. Ele se formou em economia e se graduou mestre em economia, só para agradar o seu pai, pois ele não queria. Além disso, Buffett também recebeu uma graduação do Instituto de Finanças de New York, Nova York. Warren Buffett se casou em 1952 com Susan Buffett Thompson. O casal teve 3 filhos. Em 1977, Buffett e Susan passaram a viver de forma separada até o ano de 2004, quando Susan morreu. Buffett, apesar de ser muito rico, nunca pensava em doação, coisas que Susan o questionava muito. Ele só resolveu doar sua fortuna depois da morte da sua ex-esposa. 2 anos depois, em 2006, Warren se casou novamente com Astrid Manx. Entre as coisas que fazem de Buffett uma pessoa tão impressionante e diferente, é na vida simples que ele leva. Ele não faz uso do celular, além disso, não possui computador na mesa de escritório e ainda dirige o seu próprio carro, um Cadillac, e mora na mesma casa que comprou por $34 mil. Ou seja, mesmo com toda a sua fortuna, ele leva uma vida simples. Atualmente, sua fortuna é estimada em mais de $80 bilhões. E algo interessante a destacar é por que Buffett vai doar a maior parte da sua fortuna? E os seus filhos, por que ele não deixa a maior parte para os seus 3 filhos? E a resposta vem de uma famosa frase do próprio Warren Buffett: vou deixar para os meus filhos o suficiente para que eles possam fazer qualquer coisa, mas não tanto que eles não queiram fazer nada na vida. Então é isso, espero de verdade que tenha gostado da história desta grande personalidade e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, pois só com a ajuda de vocês que vamos transformar a vida de muitas crianças no Brasil. Aproveita e deixa aqui nos comentários se essa história te inspirou de alguma forma. Então, agora é hora de pôr em prática e bora lá!